Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência às nossas aulas sobre a carta de Tiago, nós entramos na nossa lição de número 9, que tem como título O perigo da língua sem controle. E essa lição, ela tá lá no capítulo 3, dos versos 1 a 12. E se nós formos ver, ao longo de toda a carta, Tiago vai falar sim sobre a língua, sobre as nossas palavras, sobre aquilo que nós falamos. Então, para Tiago, essa questão do falar, essa questão daquilo que nós falamos é muito importante. E, de um modo geral, realmente é muito importante para as nossas vidas, né? E aqui nós vamos trabalhar em 3 lições. 3 lições bem simples, bem rápidas, mas bem incisivas, né? Tiago foi bem incisivo nesses poucos versos. O primeiro ponto está lá no verso 6 e ele vai falar que o falar evidencia se somos genuinamente cristãos. E eu vou ler aqui esse verso para a gente entender um pouquinho melhor. Na minha versão vai dizer o seguinte: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Poxa, como é que esse verso fala que a língua evidencia se nós somos cristãos? Bem, é muito simples, Aqui nós temos que fazer um raciocínio inverso. Aqui Tiago vai falar o que a língua faz, A língua pode nos levar para o inferno. A língua, ela pode ser incendiada diretamente pelo inferno, Como ele vai dizer aqui. A língua, ela pode ser sim algo extremamente pecaminoso. Aquilo que nós falamos pode ser extremamente pecaminoso. A língua, ela pode nos levar a pecar, Se nós voltarmos lá atrás, lá no relato da queda, nós vemos que logo na conversa de Adão com Deus, a primeira coisa que Adão faz é mentir, é colocar a culpa em outra pessoa. Ele vai pegar e vai falar para Deus: não, a culpa foi da Eva, a mulher que você me deu. Ele vai jogar a culpa para outra pessoa. Aqui ele não está nem assumindo o próprio erro. Então nós vemos que a língua tem este poder, Nós podemos, com a língua, com esse órgão extremamente pequeno, ser arrastados para o inferno. Por quê? Por causa das mentiras. E não só por causa das mentiras, também por várias outras coisas. Por causa das fofocas, das maledicências, de qualquer coisa que nós podemos fazer, dos diversos pecados que nós podemos cometer com aquilo que nós falamos. E aí, a evidência de que nós somos cristãos é o oposto, é o uso da nossa língua para as coisas boas, O uso da nossa língua para a edificação, o uso da nossa língua para a pregação da palavra, e não deixarmos que a nossa língua seja esse órgão voltado para o inferno. O segundo ponto que Tiago vai trazer está dos versos 2 a 4, e vai mostrar que o falar evidencia a maturidade do cristão. E vamos ler aqui dos versos 2 a 4. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Bem, aqui já é mais direto, Aqui nós não fazemos um raciocínio inverso, muito pelo contrário, aqui já é raciocínio direto. A primeira coisa que Tiago vai falar é que se alguém consegue dominar 100% a sua língua, essa pessoa é perfeita. E nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós sabemos que essa perfeição só vai vir quando nós formos para os céus, quando nós formos viver na glória. Então, nós vamos sim pecar, nós vamos sim falar coisas que não devemos, mas devemos amadurecer na nossa vida cristã para que pequemos cada vez menos com as nossas palavras, para que a nossa língua seja cada vez menos um instrumento de pecado. E aqui Tiago vai até usar 2 exemplos muito interessantes, o do freio no cavalo, que é um instrumento que a gente consegue dominar o cavalo todo, E eu acho que o mais interessante ainda é o do leme no navio, porque é realmente algo muito pequeno. Assim como a nossa língua, ela é realmente muito pequena
comparado com o nosso corpo todo. Mas dominando a nossa língua, assim como dominando o leme do navio, nós conseguimos direcionar todo o nosso corpo e, por consequência, toda a nossa vida. Então, aqui Tiago vai mostrar a importância de termos muito cuidado com aquilo que falamos, de termos muito cuidado com aquilo que sai da gente. O terceiro ponto vai falar que o falar evidencia a qualificação para ensinar. E aqui ele vai estar distribuído ao longo dos demais versículos, mas nós vamos ler apenas o primeiro versículo deste capítulo. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Bem, aqui, como sendo o primeiro versículo, como estando antes daquilo que nós já aprendemos, nós vemos que Tiago começa de modo muito enfático, de modo até duro. E existe um motivo para isso, Como nós já vimos, a língua ela é muito importante e até traiçoeira. E aqueles que ensinam, eles têm sim uma certa autoridade. Embora nos tempos de hoje, nos tempos que nós vivemos, todo mundo pode ensinar, todo mundo pode falar, e eu acho muito bom que hoje todos possam falar, que hoje os meios de comunicação permitam que todos tenham voz, mas aqueles que realmente ensinam, eles são exemplo. E podemos ver isso para o bem e para o mal. Aqueles que ensinam detêm uma autoridade. E até puxando para hoje, nem tanto falando lá atrás. Lá atrás quem ensinava tinha uma autoridade e hoje também. Quem ensina tem uma autoridade. Podemos pegar como exemplo muito do que acontece hoje. Nós vemos grandes comunicadores falando coisas absurdas e muita gente seguindo. Então, por isso que Tiago vai falar que os que ensinam vão ser julgados com maior rigor. Aqueles que falam a muitas pessoas, aqueles que muitas pessoas ouvem, vão ser julgados com maior rigor. Eu posso citar um exemplo muito atual, que quantas pessoas nesses tempos estão falando contra a vacina do coronavírus, Quantas pessoas estão sendo contrárias, e muitas dessas pessoas que são contrárias ainda se vacinam, mas continuam falando contra. E assim, essas pessoas vão ser julgadas com maior rigor. Por quê? Porque sobre elas vai cair sim muitas das mortes das pessoas que decidiram não se vacinar porque decidiram ouvir essas pessoas. E aqui, gente, eu não estou querendo puxar discussão política nem nada. Eu só estou falando de algo que é efetivamente comprovado. Então, quando o Tiago vai falar que quem ensina vai ser julgado com maior rigor, é isso que ele está falando. Que quem ensina, que quem tem voz pública, que quem tem autoridade pública, vai ter que responder por essa autoridade pública. E por isso que deve ter muito cuidado com a língua. Tá, mas eu disse que ao longo do texto também tem outras lições, Não vamos ficar só neste primeiro verso. Sim, Tiago também vai falar nos versos 5, 6 e 9 que, embora a língua seja destrutiva, assim como nós já vimos, ela também é edificante. Nós podemos usar a nossa língua para edificar, nós podemos usar a nossa língua para o bem, nós podemos usar a nossa língua para ajudar outras pessoas, nós podemos usar a nossa língua para bendizer o Senhor. E assim, nós sabemos que nós somos corrompidos pelo pecado. O homem, por natureza, é corrompido pelo pecado. O homem é pecador. E assim como tudo que é tocado pelo pecado, só tem um jeito da gente melhorar, que é buscar a Deus, Deus pode nos ajudar com a língua, Deus pode nos guiar, Nós devemos buscar a Deus para que possamos melhorar com a língua, para que a nossa língua, para que aquilo que nós falamos seja para edificação, seja para o bem do próximo. Então tá aí mais uma coisa que podemos tirar daqui, Nós não falamos que o falar evidencia o cristão? Então, aqueles que falam muitas coisas que contradizem a fé cristã, claramente não são cristãos. Por quê? Porque não buscam a Deus. Porque se buscassem, Deus ajudaria essa pessoa a mudar. De novo, nós estamos sim sob o pecado,
O crente sim, também é tocado pelo pecado, nós nascemos sim pecadores, mas buscando a Deus, nós vamos pecar cada vez menos, o que também reflete em nossa língua, nós vamos falar cada vez menos coisas ruins. Então uma pessoa que cada vez fala mais coisas ruins, nós podemos ver que ela não é cristã. Por quê? Porque ela está agindo de forma contrária, né? Ela está fazendo o caminho contrário. Ao invés de melhorar, ela está piorando. Como a gente viu ao longo de tudo, a língua ela é ambígua, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Então por isso mesmo que nós devemos buscar cada vez mais a Deus, que nós devemos cada vez mais orar, ler a palavra, nos reunir com o povo de Deus, seja fisicamente, seja virtualmente. É claro, é por isso que nós devemos cada vez mais viver em harmonia com Deus, para que essa ambiguidade seja cada vez menor e para que cada vez mais as nossas palavras, né, a nossa língua, seja usada para a honra e glória. Gente, essa é a lição de hoje. Eu agradeço aos irmãos. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau.